Como o cantor mais famoso do mundo iria enfrentar o julgamento do século e como esse julgamento iria causar o seu fim 5 anos depois. Hoje vou contar como Michael Jackson enfrentou injustiças para o seu julgamento perante o mundo em 2004 até 2005 e explicar que esse julgamento não terminou em 2005. Para isso, vamos ao dia 18 de novembro de 2003. Michael iria enfrentar o momento mais conturbado em sua vida. Imagine que você está trabalhando quando 60 policiais na sua residência, levando tudo, destruindo boa parte e o pior de tudo, já te considerando culpado perante a lei. Foi o que aconteceu com Michael. Na manhã naquele dia, a polícia foi ao rancho Neverland com um mandado de busca. As acusações já haviam sido feitas 2 meses antes, porém apenas no dia seguinte era emitido um mandato de prisão contra Michael, que estava gravando um vídeo em Las Vegas. Ele combina em se apresentar perante a lei no dia 20 de novembro, e de fato faz isso. Porém, mesmo sem nenhuma resistência, ele é algemado, mas é libertado sob fiança de 3 milhões de dólares, porém, estava sem o seu passaporte. Sobre esse dia, ele iria relatar coisas terríveis que aconteceram com ele. What happened when they arrested you? What did they do to you? They were supposed to go in and just check fingerprints and do the whole thing that they do when they take somebody in. They manhandled me very roughly. My shoulder is dislocated literally. It's hurting me very badly. I'm in pain all the time. Michael recebeu seu passaporte de volta para cumprir acordos que tinha a tratar no Reino Unido. E no Natal de 2003, ele iria gravar um vídeo se defendendo. O vídeo seria mostrado em todas as televisões do mundo. E eu vou mostrar um trecho desse vídeo. My home because they told me their son was ill with cancer and needed my help. Through the years, I have helped thousands of children. The information is disgusting and false. Completamente abalado, Michael começa a perder peso, pois ele se recusava a comer e também passou a ter problemas com o seu sono. A equipe de Michael começa a se preocupar com seu psicológico. A imprensa, que já o atacava há anos, agora estava diariamente louca por notícias e quando não encontrava, simplesmente inventavam ou pagavam pessoas para falar contra Michael na televisão. Desde o momento que o caso se tornou público, ele já estava sendo considerado culpado. Afinal, ele já tinha um histórico de alegações que ocorreram em 93. Vale lembrar que Michael pagou aquele valor sob aquele caso por conta de sua equipe, já que ele estava em turnê e podia ganhar centenas de milhares de dólares. Sua equipe achava que um julgamento iria prejudicar a sua imagem e ele optou por pagar. E fazer isso o tornou culpado perante o público. Logo, o favoritismo e a Michael Jackson mania começava a ser testada. Porém, dessa vez, Michael iria a julgamento, e essa notícia fez todos os meios de comunicação enlouquecerem, pois ele tinha a chance de ser preso. Os amigos de Michael diziam que seu pior erro era confiar nas pessoas e não enxergar a maldade, e que todos estavam achando que era fácil demais tirar dinheiro dele, então o encorajaram a ir a julgamento. Porém, ele tinha que ir a julgamento de qualquer maneira. O julgamento durou 18 meses desde a acusação feita em 16 de janeiro de 2004 até o dia 13 de junho de 2005. Thomas Masrow seria o seu advogado, e na época todos achavam que ele era um completo louco por se envolver com Michael, pois achavam que era um caso impossível. Chegou a pensar que ele era capaz de molestar uma criança? Nunca. Quando eu peguei o caso, não conhecia o Michael Jackson. Entro em cada caso com a mente aberta. Sempre quero conhecer o cliente como ser humano. Em 28 de fevereiro de 2005, em Santa Mônica, a carreira de Michael Jackson estaria em perigo. Se condenado, ele seria preso e com certeza jamais voltaria aos palcos, como a confirmação de algo tão grave. Sob esse caso, devo apresentar o jornalista britânico Martin Bashir,
que simplesmente fez com que Michael acreditasse nele para gravar um documentário chamado Living with Michael Jackson, onde ele prometeu que limparia a imagem de Michael, mas na verdade editou tudo para ele parecer um predador infantil e um completo louco. Porém, a equipe de Michael, que estava suspeitando dele, gravou imagens de seus bastidores e pôde mostrar as claras intenções feitas pelo britânico. Na época, Martin Bashir mostrou a Michael uma carta da princesa Diana, onde ele disse que ela confiava nele. Michael, então, pensou que também poderia confiar em Martin Bashir. Nesse documentário, conhecemos a família Arvizo, a qual Michael aparece de mãos dadas o garoto chamado Gavin Arvizo. Porém, Michael conta no documentário que não tinha intenções maliciosas com ele, e sim tentou ajudar a família, já que o garoto havia tido câncer. Porém, ele logo percebeu as intenções da família e resolveu se afastar. A mãe do garoto então resolveu usar as imagens que o público havia visto a seu favor, para argumentar que seu filho estava supostamente sendo abusado por Michael Jackson. Uns ex-funcionários de Michael Jackson começaram a testemunhar contra ele. Porém, em grande maioria, funcionários testemunharam a seu favor, como por exemplo Kiki Faunier, que disse que os meninos Arvizo eram indisciplinados e que perseguiam Michael onde quer que ele fosse, inclusive querendo sempre dormir no quarto com Michael. Mas Michael recusava, aceitando uma vez, onde ele dormiu no chão e os garotos em sua cama. De acordo com ela, eram ordens da mãe dos garotos. Sob a alegação de que Michael teria dado álcool às crianças, uma comissária de bordo ainda disse que Michael pedia para que ela servisse seu vinho em latas de refrigerante, porque ele não gostava de beber na frente de seus filhos ou de qualquer outra criança. Ela também disse que durante as viagens a qual trabalhou para Jackson, Gavin e seus irmãos apenas reclamavam de tudo. Essas duas funcionárias serviram a favor de Michael. Porém, o garoto também testemunhou coisas terríveis, alegando que a família teria ficado em cárcere privado na residência de Michael, que ele servia álcool e ainda fazia coisas banais com as crianças. A mãe deles, Janet, também testemunhou, porém a mídia começou a duvidar dela quando foi descoberto seu histórico de fraudes e mentiras. Inclusive, durante o depoimento da irmã deles, Devlin, ela disse que não sabia que havia sido molestada pelo seu pai até que a sua mãe contou a ela. Isso fez com que o júri começasse a perceber que a mãe tinha uma grande influência perante os filhos, inclusive em contar histórias. Macaulay Culkin testemunhou a favor de Michael, desmentindo boatos da mídia de que o ator bem havia sido uma vítima de Michael. O ator Chris Tucker ainda disse que tinha avisado Michael sobre as intenções dessa família, pois eles nunca ficavam satisfeitos com presentes ou viagens que ganhavam, sempre reclamavam de tudo e pediam mais. E isso explica o afastamento de Michael, que começou a evitá-los, o que causou a ira da mãe deles. A saúde de Michael em 2005 começava a preocupar. Podemos ver essa foto de 2 anos antes do julgamento e de Michael durante o julgamento, onde Michael começava a mostrar sinais de que não estava bem. Talvez uma das imagens mais famosas do julgamento seja de 2005, quando ele chegou atrasado, apenas vestindo pijamas e um casaco e chinelos. Após um grave problema nas costas, na época, ele estava no médico, quando o advogado de Michael foi notificado que se Michael não chegasse ao tribunal, ele seria preso. Então, ele pediu para que ele fosse do hospital para o tribunal, e por causa disso ele estava vestindo pijamas. Na época, o irmão de Michael Jackson, Jermaine Jackson, disse que Michael quase não comia nada. Apesar da mídia e da violência policial, o amor dos fãs de Michael também estava presente em cada dia em que ele ia ao julgamento.
Michael sempre agradecia aos seus fãs antes de entrar no carro ou mesmo subia em cima do carro para falar com os fãs. Então, o dia mais aguardado, 13 de junho de 2005. A mídia do mundo inteiro já estava presente para a declaração de que ele fosse culpado. Pelo menos era isso que a mídia esperava. Porém, Michael foi absolvido das 14 acusações feitas contra ele. Foram 32 horas de deliberação do júri e ele foi declarado inocente. Toda a mídia internacional na época que acompanhou o caso se mostrou frustrada, pois agora não teriam mais notícias para falar sobre Michael, até porque na época eram publicadas muitas mentiras, o que começou a ser um pouco vergonhoso com o resultado. Em 2010, um jornalista chamado Charles Thompson classificou o período como o mais vergonhoso do jornalismo com a mídia. Ele disse, abre aspas, fora do controle, com enorme propaganda de preconceito, distorções e desinformações sendo publicadas diariamente. Era uma briga por notícias de Michael Jackson. Fecha aspas. Por exemplo, na época foi noticiado que vídeos pornô eram encontrados na casa de Michael que tinham conteúdos infantis. Porém, isso não era verdade. De fato, haviam vídeos, mas não eram infantis. Michael se mostrou bastante contente. Porém, aquilo custou mais do que a sua paz. Também custou a sua saúde. O pai de Michael Jackson na época afirmou que o filho estava sendo perseguido por conta de questões raciais, pois não aceitavam que uma pessoa negra havia chegado tão longe. Mas nós sabemos disso, é racismo. É racismo, já disse, é racismo. Mais que Michael estivesse aliviado por não ser preso, o simples fato de ser uma figura influente causou, junto com as mentiras publicadas na mídia, um sentimento de revolta do público, que não acreditava que o julgamento havia sido justo e preferiam continuar julgando Michael até o ano de sua partida. O advogado Thomas, na época, disse que muitas pessoas famosas e influentes não quiseram se envolver quando foi solicitado a presença delas. As mesmas iriam chorar na mídia quando Michael morreu em 2009. Pessoas essas que chegaram ao status de celebridades com a ajuda de Michael. Tom disse que assim que ele pegou o caso em mãos, ele percebeu que tudo aquilo era falso. Ele preferiu olhar para Michael não como um superstar, mas como uma pessoa comum. Ele disse que estava na cara de que queriam apenas arrancar dinheiro dele, pois parecia muito fácil, já que em 93 ele havia pago acordos milionários. Ele ainda disse que o promotor Tom Schnaden parecia obcecado por uma vingança pessoal contra Michael. O mesmo foi dito pelo júri na época. O advogado também concluiu que os 16 anos de tortura e difamações foram o que causaram o fim do astro. Ele passou a ficar recluso e não acreditar em mais ninguém. Psicólogos da época também diziam que o seu olhar era claro de uma pessoa com psicose. Porém, nada nunca foi provado. Mas o que sabemos é que ele passou a ter problemas com insônia e também com a sua alimentação. E isso, com certeza, ajudou a causar o fim de Michael em 2009. Deixo aqui uma frase de reflexão dita pelo próprio Michael. Mas antes, peço para que se inscreva no canal e deixe aqui um comentário. Muito obrigada!